Saudações a todos que nos acompanham, eu sou o Maimon Nabumba. Hoje temos o prazer, porque a nossa edição de hoje é muito especial, estamos aqui com o professor Iel, ele que é escritor, ele é dono de várias obras. Vou dar aqui a oportunidade ao professor se apresentar e a falar das mesmas obras. Saudações a todos, né? Eu sou o professor Iel Menken, eu faço muita coisa, né? Só para começar, sou escritor, né? Tenho 10 obras já lançadas, sou mestre de artes marciais, sou editor, sou de design e outras coisas que eu faço. Sou também artista plástico, não sei o quê. Falando das obras, entre as obras tem sim, científicas e literárias. As obras literárias são poesias, né? O primeiro livro tem como título Versos Nutritivos. O segundo de poesia tem como título África, Caminhando no Deserto, porque foi uma obra onde as poesias estiveram mais ligadas às fases difíceis que a África passa, né? Desde a escravatura, o tráfico de escravatura, da colonização e essa fase turbulenta pós-colonial. E entre essas obras, as principais, né, que também tem em formato físico, são essas. Por exemplo, já que estamos a falar mesmo temos aqui, por exemplo, esta obra, História Concisa dos Sistemas de Escrita originários da África Negra Antiga, como estamos a falar mesmo de Sankofa, existe uma ideia negativa nas nossas sociedades de que os africanos ou as sociedades africanas não tinham sistemas de escrita. Há uma ideia negativa que os europeus criaram de que os africanos eram somente povos ágrafos ou povos que não sabiam escrever nem ler, tirando o Antigo Egito, mas não é bem verdade. Existem em África mais de 40 e tal sistemas de escrita, começando de Kemet, Antigo Egito, a Núbia, o Axum, até a África moderna ou contemporânea. Então, tendo em conta a questão de retorno à nossa própria ciência, à nossa própria história, eu fiz uma pesquisa onde fui buscar os sistemas de escrita que os africanos criaram, africanos pretos criaram e usaram durante uma fase, para poder provar ao mundo de que aquilo que nos ensinam nas escolas, na sociedade, que nós não sabemos escrever nem ler, não é bem verdade, né? E temos, por exemplo, esta obra. Esta obra é uma coletânea onde eu convidei 3 outros autores, né, escritores africanos, o Simão Ben Eduardo, africanista, a Teresa Acabar e o Joaquim Quitone. Aqui, cada um aborda sobre um tema específico do seu interesse. Eu falo sobre os calendários do Antigo Egito, né, que foram os primeiros calendários a serem criados no mundo, e também falo sobre os relógios do Antigo Egito. Há muitos africanos que pensam que nós não inventávamos nada, mas que não é bem verdade. Eu procuro fazer uma viagem de Sankofa até ao Antigo Egito, buscar os calendários, conhecimento que os pretos do Antigo Egito usaram para poderem criar o primeiro instrumento da medição do tempo. Calendários do Antigo Egito, que depois o Júlio César vai fazer uma cópia e algumas mudanças que vai depois dar origem ao calendário juliano, e o Gregório, no século XV, o europeu, o padre, vai criar, transformar naquilo que é o calendário que nós usamos atualmente, que é o calendário, como é que chama? Gregoriano, que é um calendário que vem das mudanças do calendário egípcio. Então, calendário africano, conhecimento africano e o Sankofa retorna. Nesta obra, que é a minha recente obra na saga, o título é Liwa, como você está a ver. O Liwa é uma expressão da língua lingala, da República Democrática do Congo, que significa morte. O tema é síntese dos mitos racistas e eurocêntricos construídos contra a África e contra o povo preto. Como você está a ver aqui, a África e o povo preto numa mira branca. Aqui eu faço um resumo sobre várias ideias que os europeus foram construindo ao longo da colonização, do tráfico de escravizados, da escravatura, contra as culturas africanas, contra os sistemas espirituais africanos, contra a história da África e não só, até contra a essência biológica do homem africano. Estamos a falar da cor, do
formato do corpo do homem preto, tudo aquilo eu trago aqui. Por quê? Porque nós temos nessa sociedade vários africanos, vários pretos que estão saudáveis ou acham-se saudáveis fisicamente, mas a nível mental muitos são doentes, muitos quer dizer, têm problemas de auto-ódio, complexos e etc. Isso é fruto daquele conhecimento que foi construído contra o homem preto, contra os africanos ou contra a África. Você encontra muitos africanos que acham que aquilo que está ligado à espiritualidade africana é coisa de bruxaria. Por quê? Porque é um conhecimento que predomina na sociedade. Mas é um tipo de conhecimento que foi injetado cá para poder lhe reduzir mentalmente. Então, tem essa obra aqui. Antes dessa obra, eu lancei um livro para a classe infanto-juvenil que tem como título Fongora, que é chave. Nessa obra eu trago várias lições panafricanas ou afrocêntricas para poder descolonizar as mentes das nossas crianças e também dos nossos adolescentes, porque é necessário começarmos a luta a partir da base. Naquela obra eu levo as crianças a entender os sistemas espirituais africanos como coisas positivas dentro do nosso espaço geográfico. Levo as crianças africanas a entenderem que os nomes, as nossas línguas, a nossa cor, tudo está ligado à nossa identidade e são coisas positivas. Então, são obras que qualquer criança que tiver problemas de complexo, de auto-ódio, de vergonha de que ao ler aquilo serve como um medicamento, né, que vai lhe curar desse tipo de doença. E tem outras obras que eu lanço tanto para adultos, que lancei tanto para adultos como para crianças, porque eu trabalho tanto com adultos como para crianças, porque eu acho importante começarmos a luta na base, para depois não termos o trabalho de descolonizar um adulto de 40 anos, que é muito mais difícil ainda. Mais vale começar a nutrir a criança e ele cresce já nessa frequência energética, nesse caminho, para quando qualquer indivíduo que vier me desviar, ele vai saber que não, o meu caminho é este e é um caminho certo. Pode não ser o caminho que vai me levar até a Nova Jerusalém ou não sei o quê, mas é um caminho certo, foi um caminho que os meus ancestrais trilharam e eu tenho que manter-se nessa mesma via. Ok. E entrando propriamente no nosso tema, o que é a Sankofa? Olha, a Sankofa, propriamente, digamos, é um símbolo gráfico. Primeiro, a Sankofa é uma filosofia ganense ou de origem do Ghana, né, que diz respeito ao retorno às nossas origens. A Sankofa é representada por dois símbolos, ou dois signos gráficos. Eu não sei se aqui tem uma obra que traz essa imagem. Aquilo é uma espécie de uma ave com a cabeça olhando para trás, né, e tentando pegar o ovo, né, atrás. Nesse caso, traduz o retorno, né, ao nosso passado, nossas origens. Nós podemos avançar, mas nunca podemos nos esquecer de onde nós viemos e aquilo que nossos antepassados, ancestrais produziram. É mais ou menos isso aqui. A filosofia por detrás dessa coisa. É um símbolo, e é representado por um símbolo adinca. São chamados de símbolos adinca. A Sankofa faz parte desse grupo de signos gráficos e da filosofia do Ghana. Não só do Ghana, porque hoje a Sankofa transcendeu os limites geográficos do Ghana. Hoje a Sankofa é tida como uma filosofia africana, porque é bem sabido que nós passamos por certas fases muito tristes da nossa história, ou fases que interromperam a nossa história, né? Que é o tráfico de escravizados, a colonização, a escravatura, e durante esses períodos, durante esses séculos, a história da África, o nosso real passado foi deturpado, e a filosofia da Sankofa vem precisamente por causa disso, de tentar pegar o africano atual, de voltar a fazer com que ele faça uma viagem de retorno às suas origens, aquelas origens que os europeus ocidentais haviam deturpado, haviam ocultado, para ver se consegue buscar o essencial para reconstruir a África nessa fase pós-colonial. Ok. Baseando-se naquilo que o professor acabou de explicar agora, como é que a Sankofa, nesse caso, tem a ligação com a espiritualidade africana, nesse caso? Qual é a representatividade da Sankofa na espiritualidade africana? Olha,
a Sankofa, nesse caso, se estivermos a falar da filosofia de retorno às nossas origens, ela transcende a questão social, transcende a questão geográfica, histórica, sociológica, psicológica e vai também atuando na questão da espiritualidade. Por quê? Se nós olharmos para o percurso histórico da África na fase do tráfico de escravizados e da colonização, muito antes dessa fase nós tínhamos nossos próprios sistemas espirituais. Nós não tínhamos precisamente as religiões de matriz ocidental, nem asiática, nem europeia, nem asiática. Tínhamos nossos próprios sistemas espirituais, sistemas cosmogônicos, né? Onde tinha um conhecimento construído na base da visão do próprio africano sobre o mundo. Pronto. Só que, tendo em conta a questão da pluralidade das culturas, pluralidade de pensamentos, os sistemas espirituais africanos não são idênticos, não são os mesmos em relação aos sistemas religiosos ou espirituais de outros continentes. Então, a chegada do homem europeu, a chegada do homem ocidental e o começo da escravatura, tráfico de escravizados, isso vai afetar também o lado espiritual do africano. Vai afetar o sistema, o conhecimento espiritual do africano. Por quê? Porque quando o invasor traz um sistema espiritual diferente do teu e ele vem como indivíduo que se encontra no centro de tudo, automaticamente vai afastar tudo que foi produzido por ti, precisamente também a questão da espiritualidade, onde, pelo facto de o cristianismo ser um sistema religioso diferente dos sistemas espirituais africanos, automaticamente tudo que não é cristão, que é africano, foi associado à bruxaria, a coisas negativas. Então, durante essa fase toda, a espiritualidade africana, ou, melhor falando, os sistemas espirituais africanos foram delegados como coisas negativas. Agora, de onde é que entra a Sankofa? Como é que entra a Sankofa nesse todo processo? Tendo como objetivo principal o retorno às origens de África, também vem a questão da espiritualidade. Retornar às origens espirituais dos africanos. Então, a Sankofa vem precisamente para poder pegar o africano, levá-lo a fazer uma viagem ao passado, ao encontro dos reais sistemas espirituais africanos, para ver se consegue encontrar nesses sistemas antigos, né, ou próprios africanos, conhecimentos precisos que possam ajudá-lo a reconstruir uma África nova, porque a reconstrução da África não é só uma questão política, não é só uma questão econômica, social ou material, mas também uma questão espiritual. Então, você não vai reconstruir uma nação africana tendo em conta dirigentes presos num sistema espiritual ou num sistema religioso do mesmo indivíduo que trouxe a colonização. Daí a questão da descolonização do pensamento, a descolonização da cultura, descolonização dos sistemas educativos, descolonização até mesmo dos sistemas espirituais que predominam cá. Se tu pegares qualquer instrumento que tenha a ver com a espiritualidade africana e colocares ali na rua, muitas crianças nem vão conseguir encostar ali. Então, nós podemos explicar isso como os nossos corpos não nascem com energias negativas face àquilo que é nosso. Okay? Mas o fruto do conhecimento colonial que nós recebemos, que até hoje continua a afetar nossas sociedades, qualquer coisa que tenha a ver com a espiritualidade africana é ligada com uma coisa negativa. Mas isso é fruto do quê? Da nossa própria falha em descolonizar aquilo que nós aprendemos durante a fase da colonização. Então, a Sankofa vem para nos ajudar a desconstruir, nos ajudar a descolonizar-se, nos ajudar a fazer um retorno à nossa própria essência. Porque se nós continuarmos desconectados da nossa própria essência, pode ser histórica ou espiritual, não sei o que, nunca vamos adiante. A África nunca vai ser aquilo que nós perspectivamos, aquilo que o Kwame Nkrumah ou outros